Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam bem-vindos. O Observatório Cultural tem como proposta analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outras áreas do conhecimento, o comportamento da sociedade contemporânea, a partir da cultura produzida. Eu sou a psicóloga Deise Lima e apresento o programa de hoje juntamente com o psicólogo Vinícius Bernardes. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde, Deise. Tudo ótimo. Prazer enorme estar com vocês mais um dia aqui. Vamos lá. E hoje a gente tem duas participações especiais, né? Então a gente tem um convidado que é o Rodrigo Galhardi. Ele é diretor cultural da ADV, assistente legislativo da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, uma honra poder participar do programa de vocês. Que bom. E a nossa outra convidada, muito especial também, é a Mariane. A Mariane é uma psicóloga também, ela acabou de chegar de um intercâmbio da Irlanda, né? Irlanda? Sim. Seja bem-vinda, ela vai participar com a gente hoje. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Inclusão. Termo que designa a ação de integrar e unir um grupo ou uma pessoa em meio aos demais. Inclusão é um assunto que vem sendo amplamente discutido nos dias atuais, pensado sobretudo nas áreas de educação, trabalho e assistência psicossocial. Estar integrado à sociedade e, por consequência, receber condições dignas e igualitárias de educação, saúde, saneamento básico, trabalho e segurança é um direito garantido na Constituição, independente da sua etnia, condições financeiras, físicas, orientação sexual, religiosa e nível socioeducacional, mas que nem sempre é respeitado ou praticado na sua totalidade. Dessa forma, quais são as possíveis condutas que podemos ter visando a real inserção de indivíduos com algum tipo de necessidade especial na sociedade? Quem são essas pessoas e de que maneira a sociedade pode aprender e evoluir ética e moralmente com elas? Para melhor compreendermos esses e outros temas, o tema do programa de hoje é inclusão. E para começarmos bem o nosso programa, vamos de música, pessoal? Com vocês, This Time, Mandy Harvey. Nice to meet you, are we flying? Or is it all in my head? I'm second guessing, but I'm trying before it all disappears. Seconds turn into minutes, wasting time instead of living. Please don't stand in my way, 'cause I am running out of nowhere. Yes, I'm moving on, I'll lose the race if I wait. I'm so close that I can taste it. Yes, I'm moving on, whoa, I'm running, this time I'm gonna make it. Whoa, I'm running, this time I'm gonna make it. I'm not the same kid I used to be. Oh, this time I'm gonna make it, gonna chase it for me. The seconds turn into minutes, wasting time instead of living. Please don't stand in my way, I am running out of nowhere. Yes, I'm moving on, I'll lose the race if I wait. I'm so close that I can taste it. Yes, I'm moving on, whoa, I'm running, this time I'm gonna make it. Whoa, I'm running, this time, whoa, I'm running, this time I'm gonna make it. Whoa, I'm running, this time, nice to meet you, how we fly. Ouvimos agora Mandy Harvey, This Time, uma música bem conhecida, na verdade, de autoria da Mandy, que é uma cantora que ficou muito conhecida internacionalmente esse ano, com a participação dela no reality show American Got Talent.
que ninguém sabe, na verdade, ela estourou, chegou inclusive às semifinais do programa, que a Mandy, ela é surda. Hoje em dia ela tem 29 anos, mas quando ela tinha 18 anos ela sofreu um acidente que acabou acometendo os nervos auditivos dela e ela perdeu a audição por completo. Mas ela cantava já, ela teve uma educação musical desde muito novinha, desde os 3, 4 anos. E por meio, então, dessa memória vocal, como ela bem trata no programa, essa memória vocal, e ela canta descalça. E a partir disso, ela sente essa vibração das ondas sonoras vinda pelo solo, né? E capta essas ondas sonoras pelos pés. E a partir disso, em conjunto com essa memória vocal que ela tem, ela consegue não somente cantar, mas ela toca também violão, ukulele, bandolim, e ela dá um show de performance e apresentações, chegando inclusive às finais do reality show. E é pra gente hoje, com o tema da inclusão, um exemplo de superação, não é mesmo? Que a gente vai tratar agora. Isso, mais do que um exemplo de superação, eu gosto sempre de pensar qual a via de acesso em que essas manifestações aparecem. Né? Por exemplo, isso aconteceu, então, em uma rede televisiva, saiu na internet. Sim, nos Estados Unidos. Isso, e pela música. Né? A música é uma área da arte em que as pessoas demonstram algumas coisas. Né? Então, eu sou encantada, particularmente, né, por essa área da arte. Mas não é somente nessa área, né, da arte, da cultura, em que esse tema, a inclusão, a diversidade, tem aparecido. Né, a gente está falando dos Estados Unidos, mas no Brasil, recentemente, o tema da redação do Enem, né, foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então, assim, por que será que começaram a aparecer, talvez, questionamentos um pouco mais pertinentes, né, em relação a isso? Entendo como uma manifestação social. Né? Então, existem pessoas, um grande número de pessoas que precisam conversar sobre isso. Né? Que existe uma realidade diferente em que as pessoas precisam perceber. Né? Onde é que eu quero chegar quando eu falo isso? Eu quero chegar na palavra intolerância. Né? Porque as diferenças, ou enfim, elas são percebidas individualmente. O que é diferente para um não é para o outro. Sim. Né? Então, mas o que pega, né, o que o observatório de hoje vem querendo olhar um pouco diferente é a intolerância e a diversidade. E eu não estou falando de deficiências nenhumas, eu estou falando de uma diversidade cultural, religiosa, social, de gênero, enfim. Onde a gente encontra uma sociedade em que está muito intolerante. Você concorda comigo, Rodrigo? Faz algum sentido para você? Faz todo sentido, porque a gente não aprendeu a ver as pessoas como pessoas diferentes. Então, muitas vezes a gente só olha para a estética, olha para o físico e percebe a diferença que tem, mas muitas vezes as diferenças elas são implícitas, mas a gente não sabe reconhecer as diferenças dos valores, as diferenças de características. Enquanto uma sociedade, a gente é constituído de uma diversidade de características. Então, somos pessoas diferentes, ainda que não tenhamos alguma deficiência, mas a gente tem alguma característica que nos diferencia dos demais. Então, a gente precisa, além de incluir, a gente precisa integrar todos, para que o propósito seja alcançado e para que a gente tenha uma comunidade mais harmônica. Né? E acho que tem muito a ver com isso que você falou da questão da tolerância. Pelo fato de eu não respeitar a diferença, eu não tolero o outro. Então, eu acredito que a palavra-chave para um convívio mais harmonioso e para que haja tolerância é a questão do respeito à diversidade. Sim, e eu sigo uma linha de raciocínio mais ou menos assim. Quando se pensa em diversidade, ela significa variedade, pluralidade, enfim. E aí, quando eu penso pluralidade, tem o plural. O comportamento das pessoas, na maioria das vezes, independente de intolerância ou enfim, isso vai muito além de alguma diferença ou não, é muito individualista. Não se enxerga pelo plural em momento nenhum. Né? Independente da condição das pessoas. Né? E muitas vezes a gente até relega a questão que a gente é ser social, a gente vive em sociedade e a gente acaba ficando cada vez mais individualista. Né? E daí, de repente, a gente entra num ciclo vicioso, ao invés de, enquanto, se a gente reconhecesse a diferença das pessoas, a gente poderia ter um ciclo virtuoso. Né? Sim.
Interessante isso, né? As palavras vão mexendo, né, com a gente. Exatamente. Nunca tinha pensado nesse ciclo vicioso e ciclo... Como Virtuoso. é que é? Virtuoso. Muito bacana. Não é? Rodrigo, você falou uma coisa muito interessante agora há pouco, em que as pessoas não respeitam e não entendem as diferenças do outro. Isso também eu acho que vai muito além. Por quê? O Daniel, né, não está aqui presente hoje, mas ele sempre traz para a gente uma reflexão acerca da produção de sentido que as pessoas dão da vida. Né? Cada um produz um sentido diferente para qualquer assunto que você for conversar. Né? Para uma viagem, para uma foto, para uma música, quem dirá para a vida. Né? E a intolerância aparece também quando as pessoas não percebem que existe um sentido além do dela. Né? E o que é muito interessante no exemplo que o Vinícius trouxe da cantora é que muitas vezes a gente pensa e fala assim, ela é surda, como ela pode cantar e se ouvir? A gente esquece dos outros sentidos remanescentes que eles podem ser utilizados. A própria produção da arte nos oferece essa possibilidade de não é aquilo apenas para ser visto, aquilo para ser sentido, aquilo para ser tocado, aquilo para ser usufruído com os outros sentidos que você tem. Né? Muitas vezes somos visuais e pensamos que tudo nesse universo é visual. E daí a gente relega a questão do nosso tato, a questão da nossa audição, do nosso olfato, do nosso paladar. Sim, quando faz muito sentido para mim, né? Já o que a gente está usando sentido. Isso que você está falando, por exemplo, quando a gente pensa em memória. Quando a gente pensa em memória, a memória está ligada sempre ao afeto, a memória afetiva. Sim, exato. E a memória afetiva, portanto, está ligada aos sentidos. Ou seja, a gente lembra do cheiro que tinha a comida que a avó fazia quando era criança. Né? A gente lembra do cheiro que tinha o parquinho, enfim. A gente lembra de muitas coisas associando o cheiro da escola. Né? Então, a gente esquece que automaticamente o nosso organismo e tudo isso funciona de acordo com vários sentidos, e não só o que a gente foca. E quando a gente está disposto a aprender com essas diferenças, a gente começa a prestar muito mais atenção naquilo que a gente tem à nossa disposição, que muitas vezes a gente não presta atenção. Às vezes por desconhecimento, às vezes por curiosidade, às vezes até por falta de vontade mesmo, de querer entender a diferença do outro. E eu posso aprender muito com a diferença das outras pessoas. Sim, o que você está falando também é uma relação de posicionamento, né? Exato. Então, quando eu me posiciono disposto a aprender algo novo, a focar em alguma outra coisa, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente, né? Exatamente. Sim. E voltando principalmente nessa questão que a gente falava, não somente dessa inclusão dessas pessoas, a gente volta principalmente num ponto que vem sendo discutido muito hoje em dia, essa questão do respeito, né? Da falta do respeito. A gente fala falta de respeito, né? De maneira geral. Porque por que a partir do momento que uma situação, uma questão de maneira geral foge ao padrão cultural que foi imposto na minha criação ou foi trazido para mim na minha criação familiar de maneira geral, por que simplesmente por desconhecimento, bem o que o Rodrigo falou, por falta de vontade, enfim, a intolerância, como a Daisy disse, vai muito além da não aceitação, passando inclusive para termos de violência, para termos que a violência de maneira geral nunca se aplica, a violência nunca se justifica. E trazendo para uma realidade muito do nosso dia, a gente percebe essa falta de respeito, inclusive com opiniões que são diferentes das minhas. A gente não utiliza mais os diálogos para poder acrescentar os nossos argumentos. Muito pelo contrário. Eu quero utilizar, porque eu acho que daí uma das violências mais difíceis que a gente vive no nosso dia a dia é a violência verbal. Né? As pessoas que não respeitam a opinião diferente. E, por exemplo, quando eu estou num discurso, quando eu estou num debate, eu quero acabar com o discurso do outro. E eu não quero que o discurso do outro agregue ao meu discurso. Sim, então a gente não tem diálogos, a gente tem uma guerra verbal hoje em dia. Sim. Isso está ligado muito a uma outra questão que sempre aparece no observatório também, que é o desenvolvimento moral das pessoas. Né? Existe um desenvolvimento que é moral. Então, quem está ouvindo a gente, vocês descobriram que existe um desenvolvimento além do físico, além do cognitivo, que é o moral. E o moral, diferente da idade
ou enfim, de outras condições, ele precisa de situações e estímulos para ser desenvolvido. Ou seja, eu passo a perceber o que é certo ou errado, ou posicionamentos melhores ou piores, a partir do momento em que eu estou inserido em um contexto que faz com que eu me desenvolva, né? Então, por exemplo, quando você encontra pessoas se atacando verbalmente, primeiro isso passa a impressão de que elas estão na mesma fase de desenvolvimento moral, em que elas precisam atacar o outro para se sentir segura ou, sei lá, representada, identificada de alguma maneira diferente. Cada um pelo seu motivo, mas independente deles, se atacando, né? Então, o que me chama a atenção, né, por um lado mais pesado do programa, é que isso não acontece uma vez ou outra. Né? Isso anda acontecendo numa frequência grande. E isso tem acontecido com muita frequência, principalmente no conceito da massificação. Muitas vezes eu não paro para analisar sobre a minha atitude em relação a determinados aspectos, a determinados estímulos. Eu quero entrar na onda, porque o que você falou, eu quero me sentir identificado com um grupo, ainda que aquele grupo na totalidade não represente a minha forma total de pensar. Mas pelo fato de eu não refletir em relação à onda que eu estou seguindo, eu acabo seguindo uma onda muitas vezes divergente daquilo que eu penso e que eu quero como propósito para a minha vida. E daí você, inclusive, tem um comprometimento até dessa própria formação moral que você disse. Sim, com certeza. E pegando esse gancho do que você disse, Rodrigo, é completamente opositor, é completamente inaceitável a gente pensar nessa questão dessa unimultiplicidade que é em termos de Brasil. Um Brasil que é um país continental, multiplural, né, com pessoas de todos os cantos do mundo, com religiões das mais diversas formas possíveis. Como esperar que um país com essas proporções, com essa pluralidade cultural, tenha um único modo de pensar? Voltamos, pessoal. Escutamos agora Daniel, Pra Ser Feliz, uma música de 2011 que é a cara do nosso programa de hoje, né? E vale uma reflexão para você que está aí em casa nos ouvindo, está no seu trabalho. E do que o ser humano necessita para ser feliz? Qual é realmente o sentido de quanto dinheiro que eu preciso? Então, é uma música muito legal para trabalhar essa questão da inclusão. Para quem nunca viu o clipe, vale inclusive assistir o clipe, que ele traz bem essa questão da inclusão de maneira geral. A deficiência visual, a deficiência auditiva, as deficiências intelectuais de maneira geral, ele atua bem. E essa música ela é tida hoje em dia em várias campanhas em prol da inclusão de maneira geral. E agora fica o questionamento para o Rodrigo, né? A gente conversava agora há pouco. Você que teve essa experiência de vida, essa experiência pessoal com a necessidade, com essa deficiência visual. E eu te pergunto, a pergunta do Daniel, de onde vem a luz de um cego, né? Quais são as principais características que qual é a forma que vocês observam a vida? E é interessante essa pergunta, Vinícius, até em função da minha própria realidade, que eu não nasci cego, então eu vivi os dois momentos. Eu perdi aos 9 anos em decorrência de um acidente. Então eu já tive a possibilidade de, ainda que muito jovem, mas de poder ver o universo, ver o mundo, ver a natureza como de fato elas são. Ver os rostos das pessoas, ver as cores, ver a paisagem conforme eles são. E quando eu me tornei cego, é passar por uma experiência de não enxergar numa realidade de pessoas que veem. Então você tem que explorar os sentidos remanescentes, você tem que se utilizar daquilo que você tem para fazer com que a vida continue, né? Então, por exemplo, o meu tato, eu utilizo com muita frequência, eu tenho que sentir, eu tenho que tocar, eu tenho que apertar a comida, eu tenho que cheirar, eu tenho que, muitas vezes, colocar a mão, eu tenho que colocar na boca, eu tenho que sentir, eu tenho que degustar, eu tenho que ver a textura que tem que sentir. Então, esses sentidos remanescentes fizeram com que compensasse a ausência da minha visão, né? Isso em termos pessoais. Agora, em termos sociais, você tem que viver uma realidade, um cotidiano, de ter que, com muita frequência, explicar para as pessoas, porque as pessoas se assustam com a realidade de uma pessoa com deficiente. É o que a gente até comentou sobre a diversidade. A diversidade existe, mas as pessoas não estão preparadas. E daí sim, você tem que trabalhar com a informação no sentido de esclarecer como é lidar com uma pessoa com deficiência. É algo muito natural. Ele tem que ser natural. Ele não pode ser algo
que você busca estruturas de outro mundo para atender uma necessidade especial. Não é assim. É simplesmente chegar para o deficiente e perguntar: o que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso colaborar com você? Né? Então, nessa realidade, tanto da formação pessoal, a partir do momento que você se torna deficiente, quanto da perspectiva social, que você vive em sociedade, então você precisa prestar contas para a sociedade o tempo inteiro, de que você tem capacidades, é um desafio. Em alguns momentos, cansativo, mas ele compensa porque você sabe que você está abrindo portas para desmistificar a questão da pessoa com deficiência, para que não haja, principalmente, a questão do preconceito. O preconceito ele só vai acabar com a informação, e a informação em abundância. Sim, intolerância, né? Exatamente. Sim, a gente conversava antes do nosso intervalo, né? Retomando a nossa conversa, principalmente essa questão que fala, que a gente conversava, essa questão do respeito, a filosofia do respeito, né? De maneira geral, quais são principalmente, né? Essas necessidades básicas que o ser humano tem, do que o ser humano necessita, parafraseando o Daniel aqui de novo, né? Então, a inclusão, hoje em dia, ela é muito discutida, é um assunto que está muito em alta, esteve no Enem, esteve e tem passado agora, inclusive, por diversas temáticas, né? A inclusão de pessoas com algum tipo, dos mais diversos tipos de deficiência, e a gente conversava no bloco anterior que isso, muito mais do que qualquer outro aspecto, tem muito essa questão cultural atrelado. A gente conversava no intervalo comercial falando que é impossível você esperar que o Brasil, um país continental, com as mais diversas culturas religiosas, as diversas situações socioeconômicas, esperar que um país desse tamanho, nessa proporção, tenha o mesmo estilo de vida, o mesmo estilo de pensamento, de maneira geral, né? Então agora a gente recebe a nossa amiga Mari, né, que teve por uma experiência agora nos últimos meses na Europa, na Irlanda. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente, Mari, contasse pra gente quais foram as diferenças principais que você observou entre o Brasil e a Europa nesse sentido de inclusão e de maneira geral. Vinícius, eu acho que, pensando por esse sentido do que o ser humano necessita, eu acho que é muito bom a gente refletir sobre isso, e eu refleti bastante quando eu fui para lá, porque eu vi uma diferença muito grande. Como você falou, o nosso país ele é tão multicultural, né? A gente tem tantos estilos de pessoas, de vidas que as pessoas têm aqui, e a gente tinha obrigação como ser humano de respeitar mais o outro, e eu vi esse respeito lá. Eu considero o Brasil um país muito acolhedor, é um povo muito unido. Você ficou a maior parte do tempo onde lá? Em Dublin, na Irlanda. Sim. E foi perceptível essa diferença, assim, a tolerância com o outro, o respeito, o acolhimento com as pessoas lá. Eu tenho uma amiga que ela me relatou a experiência dela, a diferença de, apesar de no Brasil nós sermos bem tratados, lá é muito diferente. As pessoas, elas se respeitam, elas respeitam as diferenças. A questão da acessibilidade, sabe? Desde de questões físicas até o tratamento com as pessoas lá é bastante diferente. A gente vê que isso está aí, uma das coisas que o ser humano necessita, sabe? Que é bonito de ver esse tratamento com as pessoas, independente de deficiência, né, física ou diferença religiosa, etnia. Lá a gente encontra de tudo, tem pessoa de todo lado do mundo. Então, ver uma pessoa respeitando a outra, isso é até bonito. Chega a ser admirável, né, quando sai daqui numa realidade diferente. Infelizmente chega a ser admirável, né, era para ser muito mais comum do que parece. Né? E isso tem tudo a ver com uma coisa que eu comecei a falar no outro bloco, né, do desenvolvimento moral. Por exemplo, o Rodrigo comentou aqui fora do ar um incômodo que ele sente quando ele pensa que, então, o Brasil é super diversificado e as pessoas não respeitam as diferenças. Falta um pouco de sentido, né, nisso tudo. Ele comentava um pouco isso. Qual é o sentido disso, né? E eu entendo da seguinte maneira, que cada pessoa se encontra em uma fase do desenvolvimento moral. E uma delas, até ele chegar na autonomia do pensamento, onde ele consegue respeitar as pessoas, onde ele consegue perceber que do outro lado existe uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo.
né? Eu preciso respeitar ela, não preciso mudar ela. E é uma questão muito cultural, porque, exemplo prático, as pessoas em Poços veem que estão construindo algumas rampas. Para quem anda, aquilo não significa nada. E ela olha para aquilo com ar de desdém. Para que precisa disso? Mas ela se esquece que, por exemplo, para um cadeirante seguir da Câmara Municipal até a Prefeitura Municipal, ele não consegue sozinho. Por quê? Porque não tem rampa. Então, quando começa um processo de construção de rampa, que é um princípio de um processo de acessibilidade, daquilo que a gente chama de desenho universal, em que todos podem ir e vir com segurança e com autonomia, a gente começa a olhar com uma certa desconfiança. Por exemplo, existem na cidade umas faixas coloridas, muitas vezes amarela. As pessoas olham para aquela faixa e falam, nossa, é um ornamento e muito feio por sinal. Mas as pessoas às vezes desconhecem que aquelas faixas são faixas táteis. O deficiente visual precisa daquilo para ter uma referência de localização, porque ele vai se orientar através do tato, e a extensão do tato é a bengala, e através da audição, aquela faixa é fundamental. Tá aí a importância de respeitar o que aquilo significa para o outro, né? Porque pra gente, como você falou, que não fica bonito aquilo na cidade, mas aquilo ali não tá para ficar bonito, né? Ele tá para incluir o outro numa sociedade em que a gente, às vezes, não precisava nem de prestar atenção nisso. Era uma questão, né? Tinha que ser instintivo você ser solidário com o outro. Hoje em dia a gente tem muito essa discussão do tornar uma cidade viva. A gente participava de um projeto, né, Deise, que era muito interessante a gente discutir isso, inclusive, as formas de se possibilitar com que a cidade se torne mais viva, ela se torne mais humana e menos um ambiente meramente composto por edificações e por engenharia de maneira geral. Mas a cidade, mais do que prédios, a cidade é composta por pessoas. Então, pensando nisso, a cidade precisa atender às necessidades das pessoas, sendo elas as necessidades de acessibilidade, as necessidades de comércio, os serviços todos que são oferecidos por uma cidade têm que suprir as necessidades das pessoas, né? Então, como que o ser humano ele tem posturas que... É complicado falar que o ser humano é egoísta, mas ele tem posturas, muitas vezes, muito egoístas. É complicado pensar como que você comentou, por que tem essa faixa feia, essa faixa tátil feia, que está tirando esse padrão estético da calçada, só que não pensa principalmente qual é a funcionalidade, por que essa faixa está ali, né? Que vai muito ao encontro do que você falou, é uma cidade viva, é uma cidade para todos, ela não tem que ser uma cidade restritiva, é uma sociedade, então todos têm que ser atendidos e ter a condição de autonomia, condição de interação, a condição de integração, todas essas possibilidades elas têm que ser olhadas sobre a perspectiva social. Né? Então, quando as pessoas olham, tem todo o direito, de fato, de não saber o que significa, mas elas deveriam ter o dever de querer saber o que significa. Mas a gente encontra, eu acho, essa questão que vocês estão falando, também muito além do assunto inclusão. As pessoas não se questionam mais. Nem sobre a faixa que está amarela no chão, nem sobre um vídeo que compartilha no Facebook e mal assistiu até o final, né? Sobre uma informação que você recebe no seu WhatsApp, uma coisa, e começa a repassar as coisas sem parar para pensar, né? Sem se questionar, mas será que eu concordo com isso? Né? Foi o que o Rodrigo disse, acho que no início do programa, em que as pessoas necessitam de estar inseridas num grupo, mesmo que aquele grupo não faça sentido para ela. A dificuldade está em estar sozinho ou talvez até ter um pensamento crítico individual. Voltamos, pessoal, para o nosso terceiro bloco do Observatório Cultural. Ouvimos agora Stevie Wonder, uma das maiores vozes e um dos maiores compositores do jazz e do soul mundial. Stevie Wonder, acho que todo mundo conhece, mas ele tem deficiência visual. Ele nasceu, na verdade, com uma má formação no nervo óptico e, desde então, viveu a sua vida toda da música. Ele é um dos maiores compositores e um dos maiores representantes desse jazz e do pop soul internacional. A gente conversava agora há pouco com o Rodrigo, principalmente falando sobre essa questão da inclusão. Queria que você conversasse um pouquinho, comentasse com a gente, Rodrigo, a partir da sua experiência, da sua vivência, né, com a deficiência visual, o seu trabalho feito na ADV, que é a Associação dos Deficientes Visuais,
na parte da educação, né, e no seu trabalho na Câmara, né, nessa parte da legislação, quais que são a sua principal visão, né, a partir os passos para uma educação mais inclusiva e como é que está hoje em dia a legislação no Brasil para essa questão da inclusão? A gente tem uma quantidade bem grande de normas que estabelece as questões da acessibilidade, do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Inclusive, recentemente foi sancionado a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.019, né, que entrou em sanção agora em 2017. A própria instituição, a ADV aqui em Poços de Caldas, ela tem um papel bem relevante nesse trabalho, principalmente em função de levar consciência para as pessoas do que é ser deficiente, e trazer pro deficiente a responsabilidade e a possibilidade dele descobrir o potencial que ele tem. Então, a instituição oferece cerca de 22 atividades diferentes, desde da aula em braille. O braille é o método de leitura da pessoa com deficiência visual, que é a leitura em alto relevo. Tem a informática, que são computadores adaptados. E tem uma série de atividades que faz com que a pessoa, de fato, ela se sinta integrante da comunidade e percebe-se com o potencial que ela tem para seguir a vida profissional, seguir a vida social, o lazer que ela quer e, de repente, ter família. Eu acho que o primeiro e mais importante passo para a pessoa com deficiência é ter a aceitação da família. É o primeiro e mais importante grupo social de convívio. A família dando esse apoio, esse amparo, a situação fica muito mais fácil, porque todas as fragilidades que a pessoa com deficiência encontrar na sociedade, ela vai recorrer à família dela para se fortalecer e conseguir mostrar para a sociedade que ela é um cidadão de direito e um cidadão com capacidades. Isso que é o principal. Eu passei no concurso da Câmara em 2002 e o presidente da época da Câmara, João Batista Cioff, alegava que a Câmara não tinha espaço para uma pessoa com deficiência. Então eu tive que esperar 3 anos e meio, quase terminando o período do concurso, faltando 6 meses, para o Marcos Toni, presidente da época, poder me nomear. Por quê? Uma pessoa que não me conhecia estabeleceu um conceito de que eu não era capaz de trabalhar no setor legislativo da cidade, na Câmara, né? Então eu passei por essa experiência, mas não foi algo que me frustrou, mas foi um desafio que me fortaleceu e mostrou que eu tenho que atuar no sentido de abrir portas também para outras pessoas com deficiência, através da referência que eu posso ser para eles e referência que eu posso ser para mim mesmo. Com certeza, e pensar o quanto isso deve ser comum Brasil afora, mundo afora, né? Exatamente, e hoje eu atuo em condição de igualdade com todos os meus demais colegas. Eu tenho uma limitação que é a minha limitação visual, mas é uma limitação que não me impede de exercer nenhum tipo de atividade da vida cotidiana, seja no trabalho, seja no lazer, familiar, em qualquer aspecto, eu estou disponível. O que existe, muitas vezes, é a questão da incapacidade. Eu não sou um ser incapaz, eu sou um ser que tem uma limitação. A incapacidade são as pessoas que vão colocar. Entendeu? Então, muitas vezes você fala assim, o cadeirante ele é incapaz de votar porque a urna está no 2º andar de um prédio. Não, ele não é incapaz de votar porque a urna está no 2º andar. Ele é limitado fisicamente. Incapaz foi a pessoa que colocou a urna no 2º andar sem oferecer para ele a possibilidade de acesso. Né? Então, eu acho que é muito importante essa questão da gente saber o que é incapacidade e o que é limitação. Eu sou limitado, mas eu não sou incapaz. Sim, eu entendo como incapaz as pessoas que não conseguem perceber e aceitar essa condição. Né? Uma incapacidade que vai... Ou uma incapacidade e uma limitação mental, cognitiva e moral. De enxergar, né, além do seu próprio umbigo. Exatamente. Das suas possibilidades, da sua realidade, né? E partindo até para a própria questão do respeito, ninguém tem o direito de definir o que você vai ser, como você vai ser, por que você vai ser, a não ser que você o faça. Né? E a partir disso, se você tiver um grupo que te apoie, perfeito. Agora, se por um acaso você estiver participando de um grupo que te limita em função principalmente de uma característica física, de uma característica psicológica, não é interessante que você continue tendo convívio com essas pessoas. Sim, e é interessante essa diferença, né, que você trouxe pra gente, da limitação e da incapacidade, que a incapacidade, na maioria das vezes, ela é nomeada pelas próprias pessoas, não por uma condição. Por exemplo, muitas pessoas que não têm limitações físicas, ou, enfim, nenhuma delas, se nomeiam incapacitadas. Isso chega muito na clínica pra gente, né? Dos pacientes, a maioria deles se sentem inseguros ou incapazes em alguma questão.
E a partir do momento que você aceita que essa é a sua condição, é aí que mora o problema. E é uma realidade da própria pessoa com deficiência. Muitas vezes de dizer eu não posso. Mas você tentou? Você passou pela experiência? Porque as nossas experiências de vida, elas vão nos demonstrar que a gente está suscetível de fato ao fracasso, até como forma de aprendizado. Ele vai acontecer na nossa vida com muito mais frequência do que o sucesso. É por isso que o sucesso é tão importante, é tão significativo, porque ele é raro, mas ele é inerente às pessoas que lutam, que batalham. Se você não estiver disponível a experimentar, a errar e aprender, você nunca vai estar disponível para usufruir do sucesso e das conquistas que você vai ter no decorrer da sua vida. Sim, até porque o fracasso, da maneira que você trouxe, ele depende também da interpretação que você dá para ele. Se é um passo para chegar perto do sucesso ou ele para ali mesmo, né? E a partir do momento, né, para existir o quente, tem que existir o frio. Para existir o sucesso, tem que existir também um caminho até ele. Exatamente. Por isso, o fracasso, talvez nomeado, eu entendo como caminho. Né? Se ainda está fracassado, talvez não tenha acabado. Talvez é um passo que você está ganhando uma experiência para chegar até o sucesso de alguma coisa, né? Sim. Talvez isso até te motive, né, muitas vezes, a correr atrás daquilo que você tem como objetivo. Claro. E a gente colocar a nossa caminhada como um momento de satisfação e de contemplação daquilo que eu estou conquistando no meu caminho. Porque às vezes a gente coloca que a nossa felicidade ela só vai estar no objetivo. E quando você conquista, você não tem contentamento em relação àquilo. Então, por exemplo, eu sei que a minha luta enquanto pessoa com deficiência e até como ser humano mesmo, ela é uma luta contínua. Mas eu vou comemorando a cada caminhada porque eu sei que faz parte da minha vida usufruir do presente, sabendo enxergar as minhas conquistas passadas de valor e ter objetivo de valor para o meu futuro se tornar mais significativo e para eu caminhar feliz em prol daquilo que eu busco. Rodrigo, você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente, um legado? Eu acho que é importante, primeiramente, agradecer pela oportunidade, porque a gente só vai acabar com o preconceito e com a discriminação a partir da informação que a gente oferecer. Então, canais de comunicação como o que vocês oferecem é bem significativo para a questão da pessoa com deficiência e para a questão do respeito da diversidade. O que eu deixo sempre, para mim, é um ensinamento, uma experiência de vida, é que Helen Keller, que foi uma referência mundial, ela faleceu na década de 1950, uma americana, que era surda e cega, quando perguntaram para ela o que ela mais queria, ela era surda e cega e conseguiu se graduar e se tornar referência em filosofia e em pedagogia no mundo. Inclusive tem um filme dela que é muito interessante, chama História de Minha Vida ou O Milagre de Anne Sullivan. Então, quando perguntaram para ela as coisas que ela mais gostaria, se ela pudesse ter 3 dias para enxergar, ela disse que ela gostaria de ver um passarinho voando no céu, o sorriso de uma criança e a delicadeza de uma rosa. Então, quando eu falo para as pessoas, eu peço para que elas valorizem o que elas têm, porque só quando você perde é que você sente falta. E por que a gente tem que continuar com essa cultura de só quando eu perder eu pensar na valorização que eu podia ter? A gente não pode ser mais preventivo, usufruir daquilo que eu tenho no momento em que eu não perdi, né? Então, quantas vezes a gente vai ao parque e pode colocar a mão na terra, quantas vezes a gente quiser pode abaixar? E um cadeirante, quantas vezes ele teve a possibilidade de colocar a mão na terra? Então, a gente primeiro não se respeita enquanto pessoa, porque a gente às vezes não respeita os limites do nosso corpo e não usufrui daquilo que o nosso corpo tem para nos oferecer. E é muito significativo que a gente, já encerrando a minha fala, não deixe para valorizar aquilo que a gente tem só quando a gente perder, mas que a gente valorize intensamente enquanto a gente tem. Uau! Uau define tudo isso. Olha, tá todo mundo meio que em êxtase, tá todo mundo extasiado porque realmente foi emocionante. Que bom ter você aqui, Que bom, Rodrigo. obrigado Muito pelo obrigada, convite. viu? Espero que todos os nossos ouvintes tenham sentido o afeto que a gente sentiu aqui dentro também da rádio. Sim. Né? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Mari. Obrigada a vocês. Obrigada, Vinícius. Obrigado até a a vocês, próxima. Rodrigo, Mari, Deise. Os Obrigado. 2 Rodrigos hoje, né? Nosso chefe, Rodrigo Albert, Rodrigo Galhardi. Obrigado. Antes de finalizar o nosso programa, nós vamos escutar a música Aonde Quer Que Eu Vá, Paralamas do Sucesso, com o Herbert Viana, que é também um exemplo de superação, também com um acidente que ele ficou paraplégico e traz até hoje canções que embalam a nossa vida.
Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente no programa de hoje. O Observatório Cultural vai ao ar às terças e quintas-feiras, às 17 às 18 horas. Produção do Espaço Vida Consciente. Reprises aos sábados às 14 horas e domingo às 19. Apresentação: Daniel Sena, Deise Lima e Vinícius Bernardes. Comando técnico: Rodrigo Albert. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem.